Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Pedro, 1 Pedro, 1, versículo 5. É pequenininho, mas vai valer a pena. 1 Pedro 1, versículo 5. É lindo, lindo, lindo. Para já começar a semana com tudo. Amém? Muito bem. Muito bem. 1 Pedro, versículo 5. Todos já abriram, meus amores? Alguém pode botar aí, por gentileza? Obrigada, Camila. Deus abençoe. Muito bem. Vou chegar mais pra cá pra não dar reflexo. Dá um reflexozinho. Vamos diminuir um pouco a luz aqui. Muito bem. A palavra de Deus diz assim. 1 Pedro 1, versículo 5. Diz assim. Obrigada, Andréia, minha linda. Obrigada. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Olha que coisa linda! Presta atenção nas palavras. Olha só, meus amores, prestem muita atenção nas palavras. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. Que coisa linda, não é, gente? Olha que tesouro nós temos nas nossas mãos. Olha que coisa mais linda. Eu vou ler novamente com vocês. Você me permite? Para aqueles que estão entrando agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da fé, a sua salvação. Amém? Então, Pedro, ele fala, né? Pedro foi um discípulo, antes chamado Simão, que nasceu em Betsaida, né? E morou em Cafarnaum, todo mundo já conhece, ele era pescador, mas ele tinha aquele temperamento, né? Explosivo. Foi Pedro que cortou a orelha, né, do soldado, e Jesus falou, olha, não é assim, ainda que você queira me defender, não é dessa maneira, e ali cortou. Então, ele tinha um temperamento
forte, né? Vamos dizer assim. Mas nem por isso Deus deixou de usá-lo, não é? Ele foi sendo moldado a tal ponto que Pedro foi o discípulo que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Que coisa linda, não é? Então, Pedro, ele nos deixa muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que para mim chama muita atenção é esse ensinamento, porque ele fala a respeito da nossa fé, que a nossa fé nos protege. A sua fé, a minha fé, ela nos protege, ela nos livra do mal. Ele está afirmando aqui, por meio da vossa fé, da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam a salvação. Ou seja, até o dia da nossa salvação, se você permanecer nele, por meio da sua fé, a fé, ela é um escudo. Por isso que a palavra de Deus diz sobre a armadura de Deus, né? A espada, que é a palavra de Deus, a fé, ela te protege. A fé, ela é um escudo. Então, ele diz também, olha que bacana, alegrem-se por isso, porque ainda que por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Meu amigo, minha amiga, nessa manhã de segunda-feira, você que está passando lutas, provações, perseguições no seu trabalho, na sua casa, no seu entorno, na sua escola, com você mesma, querendo moldar suas limitações, não é? Tornar-se uma pessoa melhor, a palavra de Deus diz que alegrem-se com isso agora por algum tempo, por pouco tempo. A nossa passagem aqui nessa terra, ela é rápida. Nós aguardamos a eternidade do nosso Deus. Tudo que acontece aqui conosco não é nada diante daquilo que esperamos. Por isso que o Pedro, o discípulo Pedro, ele fala, olha, a sua fé é muito mais preciosa do que simples ouro. Olha como ele trata o ouro. O ouro é um metal, é um dos metais mais nobres que temos aqui nessa terra. Você veja que um pouquinho de ouro vale muito, né? Quem tem ouro no tempo da adversidade vende e consegue conquistar pelo menos aquele dinheirinho por um tempo para poder se sustentar. Mas aqui ele está dizendo que a nossa fé, né, a provada e purificada como ouro, ela é mais preciosa do que o simples ouro. Ele compara o ouro com simplicidade comparado à fé. Por isso que não deixe nada, nem ninguém tirar essa fé do seu coração. Não deixe as provações roubarem a sua fé. Não deixe as lutas, as perseguições e as adversidades que você tem vivido roubar a sua fé, porque é isso que Satanás quer. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua fé e usa pessoas em seu entorno para fazer isso. Mas a sua fé, ela é comparada ao ouro. Entenda isso, por favor. Guarde a sua fé como o ouro mais precioso que você tem nessa vida, independentemente das circunstâncias que você vive. Como eu falava na live de sábado, nós sabemos que são muitas as ovelhas que têm passado por lutas e por provações, dificuldades de todos os tipos. Mas eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, permaneça com a sua fé inabalável. Eu sei que é difícil, mas ela é a única que pode te tirar dessa situação. É a sua fé, é a prática da fé. E eu falo isso porque fazem 27 anos que eu mantenho essa fé. E quanto mais anos nós estamos na palavra de Deus, mais força, mais experiência, mais luta, mais forjados, mais lapidados nós somos. Porque nós sabemos que o que vem depois é muito maior que a nossa salvação. Por isso que ele fala, ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quer dizer, a sua fé vai resultar em louvor, glória e honra para você. Louvor, glória e honra. No dia em que o Senhor Jesus voltar, ou no dia que a morte chegar para você, porque isso é uma certeza, as pessoas dizem, Jesus não vai voltar nada. Então, quando você morre, Jesus já voltou para você. Jesus já voltou para você. Jesus não vai voltar, são fábulas. Quem pensa isso
está redondamente enganado, até porque aqueles que nunca creram, cientistas que nunca creram na volta do Senhor Jesus, falam a respeito disso hoje com a maior naturalidade. Porque as escrituras estão se cumprindo em todos os seus segmentos, em todos os seus aspectos. Meu amigo e minha amiga, a volta do Senhor Jesus é real. Tudo passa. Tudo nesse mundo fica. Não se preocupe tanto. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber. Não fique. Não é que você não tenha que lutar por, não é? É dom de Deus também que você coma, beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. Isso também é dom de Deus. É promessa dele. Eu vim para trazer vida em abundância, eu sou dono de todo o ouro e toda a prata. Isso é promessa. Mas o que eu estou querendo me referir é: não se preocupe. Não deixe isso tirar a sua paz. Não deixe as lutas diárias que todos nós temos tirar a sua paz. Confie nele. Confie que tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz a palavra. Você ama a Deus, você confia em Deus, então tudo vai cooperar para o seu bem, até aquilo que parece mal. As lutas na minha vida, eu sempre digo isso. Eu passei lutas tanto na minha infância, como na minha caminhada, né, nessa minha jornada ministerial, pastoral. Elas só me fizeram bem. A princípio eu não entendia o porquê eu estava passando por aquilo. E nem as minhas lutas, né, com meu pai na minha infância eu não entendi. Mas hoje eu entendo que Deus estava me forjando por um propósito muito maior. Se eu não fosse forjada naquele então, eu não seria a mulher forte que eu sou hoje em Deus. Eu não teria minha fé alicerçada e muito mais preciosa do que o ouro, como diz a palavra de Deus. Porque ela se torna preciosa como ouro quando você resiste. Quando você diz não para o pecado, quando você diz não para a sua carne, quando você diz não para desistir, quando você diz não para não quero mais, não aguento mais. Nós precisamos permanecer firmes, porque isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Olha que lindo, né? Nós não vimos Jesus Cristo pessoalmente, ninguém nunca viu, né? Depois da morte do Senhor Jesus, ele apareceu, ressuscitou para alguns ali, não é? Mas nesses tempos, ninguém viu Jesus Cristo. Mas ele diz que, embora nunca tenham visto, vocês o amam. Olha que coisa linda. Nós amamos a Jesus pela fé. E a palavra de Deus diz o quê? Que mais bem-aventurados são aqueles que nunca viram, nunca me viram, mas creram. Nós somos mais bem-aventurados que os discípulos. Você entende isso, a grandeza disso? Nós somos mais bem-aventurados do que Pedro, do que Tiago, do que João. Nós somos mais bem-aventurados que os discípulos que caminharam com Jesus. Jesus falou isso. Mais bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creram. Então, do que você tem temor se o Senhor Jesus te chama de bem-aventurado, não é? Mais bem-aventurado, na verdade. E diz: e ainda que não o vejam agora, creem nele, se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Olha isso, gente, que coisa linda. Estão alcançando o alvo da sua fé. Então, o alvo da sua fé, o alvo da minha fé, não devem ser as questões dessa terra. Não devem ser as questões desse mundo. Tudo é necessário. Ah, pastor, então eu vou viver, entendeu? A Deus dará. Não, não é isso que eu estou sugerindo aqui. Eu estou falando que isso é mais precioso. A salvação da sua alma, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus é mais precioso do que tudo que pode acontecer nesse mundo, a ponto de Pedro comparar com o ouro, né? Como ele fala? Simples ouro. Simples ouro.
A nossa fé, a sua fé, a minha fé em Jesus Cristo é o que nos sustenta, é o que vai nos sustentar no dia mal e vai nos dar acesso à nossa salvação, à nossa vida com Deus. Assim que siga firme, permaneça fiel, olhe para Ele vai te justificar, Ele vai honrar você e Ele vai permitir que essas lutas que você tem passado façam de você uma pessoa ainda mais forte. Para isso que são as lutas. Não é viver numa situação de angústia, de tristeza, de dor, de depressão, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando das lutas da vida, provenientes da vida, que acontecem com todos nós, acontecem com o ímpio e com os bons, com justos e com perversos. Mas a palavra de Deus diz que se nós permanecermos nele, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém, pessoal? Então, essa é a certeza que você deve ter. Essa é a certeza que eu tenho. Tudo o que aconteceu na minha vida foi bom. E tudo é bom para que a glória de Deus se manifeste através de mim. Para que eu possa ser ainda mais usada por Ele. Nesse mundo e no mundo por vir encontrá-lo. Já que o ouro e as coisas desse mundo são passageiros. A nossa fé forjada, ela se torna autêntica e verdadeira. É disso que se trata. Queira, deseje essa fé autêntica e verdadeira, onde nada, nem ninguém, nem circunstância, nem maldade, nem nada venha tirar essa paz e essa fé do seu coração. Certo, meus amores? Combinado? É isso. Eu desejo a vocês uma semana abençoada. Eu desejo a vocês uma semana cheia de fé e esperança naquele que pode dar a você a salvação ou tirar, porque é dele que vem o poder. É dele que vem o poder. Ele tem o poder de dar ou de tirar a salvação. Então, tema ele, não tema homens, não tenha medo de artimanhas humanas. Elas nada podem contra você. Pode demorar um tempo, mas o Senhor é a nossa rocha e fortaleza e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sua vida não está na mão de Deus? Então o tempo é dele. O tempo é dele também. Nós queremos as coisas imediatamente e com Deus não é assim. Mas quando você confia, você vai sendo ainda mais forjado. A sua fé vai se tornando autêntica, mais preciosa do que o ouro desse mundo, levando você até o dia da salvação. Porque esse é o nosso alvo, a salvação da nossa alma. Amém? Um beijo, meus amores. Um bom dia para vocês. Deus abençoe a todos vocês. Permaneçam firmes e na fé, sempre.